Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. 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 Boa noite.
Bom vê-los, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia marcante, importante dentro da igreja cristã, em que lembramos 40 dias depois da ressurreição de Jesus, a sua subida aos céus. Este é o assunto de hoje, as leituras bíblicas, a mensagem, e que nosso Pai Celestial, junto com o seu Filho Jesus e o Deus Espírito Santo, nos acompanhe durante o meditar da sua palavra neste culto. Este culto que estava temporariamente suspenso, devido à pandemia, e agora então retomamos ele. Temos membros da congregação São Lucas, Rei Jesus, a São João, a Cristo para Todos e a Voz da Cruz. Que nosso Pai Celestial continue abençoando estas congregações e também o trabalho de proclamar o Evangelho de Cristo. Nós vamos cantar, o primeiro hino que vamos cantar, os hinos serão projetados, é este belo hino de louvor, Como é Bonito o Senhor. Puder ficar em pé, os convido e fazemos a invocação. Em nome do Pai, o nosso Criador e mantenedor. Em nome do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que através da sua morte redentora na cruz e a ressurreição, nos dá perdão e vida eterna. Em nome do Espírito Santo, que por meio do batismo, da palavra e da Santa Ceia, nos dá e mantém a fé em Cristo, e também nos dá a vida santificada. Como teu povo, estamos aqui para ouvir a tua palavra, receber o teu perdão, receber a tua orientação para a nossa vida. Abençoa-nos também, fortalecendo a nossa fé em Ti, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar?
nós vamos nos preparar para o momento de confissão dos nossos pecados, cantando o próximo hino. Aos que puderem, os convido a ficarem em pé e juntos fazemos a confissão dos nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Como ministro da palavra e por ordem do meu Senhor Jesus Cristo, anuncio da sua parte o perdão dos pecados que Ele concede por meio da sua morte na cruz. Portanto, lhe declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o perdão que recebemos nos traga a verdadeira alegria da salvação que Cristo já nos deu. E queremos também saber qual orientação que Ele nos dá a partir de agora. Isso Ele nos orienta por meio da sua palavra. Palavra que nós vamos começar a meditar com o salmo próprio para este dia de ascensão, o Salmo 47. Faremos a leitura deste salmo de forma alternada. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro. Salmo 47.
Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto Ele sobe há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Deus. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo de Deus, de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus, Ele domina tudo. Pai amado, abençoa o meditar na Tua palavra, neste dia da ascensão de Jesus, em que lembramos como Cristo cumpriu o plano da salvação e retorna aos céus para guardar e preparar lugar a todos os que creem nele. Em nome de Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, o Deus Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém. Podemos nos sentar? Agora teremos as leituras bíblicas. A pastora Dalmir vai dirigir este momento. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 até 11. Segue a leitura. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, Jesus batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: e agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Esta é a leitura então de Atos dos Apóstolos. Na mesma sequência, a leitura da Epístola, Efésios, capítulo 1 também. Os versículos são 15 até o 23. Efésios, capítulo 1, 15 a 23. Página 158. Não tendo mais o farfalhar das folhas, vamos seguir então 15. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito Santo, que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Eu também, para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, o que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Essa leitura da epístola, nós louvamos ao Senhor.
consideração às palavras do Evangelho, nós nos colocamos em pé. O Evangelho é Lucas 24, os versículos são 44 até os 53. Página 75 do Novo Testamento, conforme a Bíblia da nossa congregação aqui. Sigo a leitura então, versículo 44. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passaram o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Essa é a leitura do Evangelho. Como igreja cristã, juntos queremos confessar a nossa fé, conforme segue então o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos,
Muito boa noite a todos. Que alegria estarmos reunidos na casa do nosso bondoso Deus nesta noite. Que Ele conduza, assim como Ele já tem feito desde o início, esse momento de reflexão na sua palavra. Amém. Queridos, a pergunta é a seguinte, para a gente começar a pensar no assunto desta noite. O que significa dizer? O que significa dizer que Jesus está ao lado direito do Pai? O que a Escritura Sagrada quer dizer quando ela diz, quando ela afirma que Deus, o Pai, ressuscitou Cristo dos mortos e fez Ele se sentar à sua direita nas regiões celestes? O texto de Efésios que nós lemos hoje, versículo 20, disse assim: esse poder que age em nós, o poder de Deus que age em nós, diz o autor de Efésios, Paulo, é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele, Jesus, se sentasse ao seu lado no mundo celestial. Não é doutrina, mas o que isso significa? Ou melhor, o que significa isto? Lembra da perguntinha da doutrina? O que significa isso? O que significa dizer que Jesus está sentado do lado direito do Pai? Gente, essa é a pergunta para esse nosso culto de ascensão. Que data significativa, que data importante, que data que não só marca as igrejas cristãs de Novo Hamburgo, como a gente poderia pensar muito mais, mas também é um feriado municipal, né? O comércio, as escolas, a cidade vive um dia diferente nesse dia. E muito mais do que talvez simplesmente viver um dia diferente. Olhar para a rua e ver, por que será que não tem tanto movimento hoje? Muito mais do que simplesmente isso. No comércio, nas escolas, esse dia diferente é marcado porque nós estamos reunidos em torno da santa palavra de nosso Deus. Nós nos reunimos em culto e ouvimos aquilo que Deus diz. É a parte mais importante do dia. Por isso o pedido é para que esse nosso bondoso Deus Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Ensinador, esteja em nossos corações, nossas mentes, toda a nossa vida, nesse momento e também sempre. Gente, olhando para trás, quando nós chegamos na ascensão, como a gente leu no texto, fazem 40 dias que a Páscoa aconteceu, que a ressurreição aconteceu. Tem que contar o dia da Páscoa e tem que contar hoje, senão dá 38. 40 dias. Daquele dia lá. Como é que foi a Páscoa esse ano? Foi na Páscoa? Foi no domingo? 9 de abril. 9 de abril a hoje 18, né? Hoje é 18? 18 de maio, exatamente 40 dias. Se nós olharmos um pouquinho para frente, olhando para o que vem, daqui a 10 dias nós vivemos mais uma data importante. Não nesse final de semana, no próximo final de semana, Pentecostes. 10 dias depois da ascensão acontece o Pentecostes. Mas o texto de hoje, o texto lido hoje, os textos lidos hoje, começam nos contando o que aconteceu nesses 40 dias, da Páscoa até agora. E é bem interessante, peguem a Bíblia de vocês na mão, hein? Tem ela não? Abram nas duas leituras bem próximas que a gente leu uma da outra. Nós lemos Lucas e nós lemos Atos. A gente leu o último capítulo de Lucas e a gente leu o primeiro capítulo de Atos. Está aqui, ó, na minha. Como eu estou com o microfone, não vou conseguir pegar ela com as duas mãos. O último capítulo de Lucas, capítulo 24. Para de novo ouvir o farfalhar das folhas, como disse meu colega. E o primeiro capítulo de Atos. Encontraram? Segurem juntos como se fosse uma página só. Essa noite podem ignorar o evangelho que fica ali no meio. Lucas, João e daí vem Atos. É isto? Gente, um é o livro 1 e o outro é o livro 2. Para quem gosta de série, termina uma temporada, começa uma segunda temporada. Netflix copia o que a Bíblia já fez há muito tempo. O autor é o mesmo. Lucas escreve Lucas e escreve Atos dos Apóstolos. E é muito curioso que
O último capítulo e o primeiro capítulo desses dois livros são ligados por um mesmo assunto. O assunto de hoje à noite é o assunto da ascensão. Se vocês olharem bem, vocês vão ver. Jesus é levado ao céu, e logo no início do primeiro capítulo já aparece ali o subtítulo no versículo 6, Jesus é levado ao céu. O autor começa lembrando aquilo que ele terminou de escrever no primeiro livro dele. Mas vamos lá, o que acontece antes de Jesus subir ao céu? Se vocês estão com a Bíblia aberta, olhem Atos 1:3. Depois da sua morte, podem ficar marcando aí os dois, tá? Por hoje a gente pode ignorar o Evangelho de João, mas só por hoje, tá bom? Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. A gente quase poderia trocar, que está vivo. Ele está vivo, ele não estava vivo, ele está vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. A pergunta é, que conversa é essa? Voltem para Lucas então, já que está tudo marcado aí, lá no versículo 44. O que Jesus conversa com seus discípulos nesse meio tempo, nesses 40 dias? O versículo 44 começa, ou melhor, 46, perdão. O que estava escrito, ou o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento, ou a mensagem do arrependimento e perdão de pecados, seria então anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém, e vocês são testemunhas dessas coisas. Ao dizer isso para os seus discípulos, ia dizer tantas coisas mais, Jesus comeu com eles, assou um peixe para eles, diz o texto depois, em algum momento. Ao dizer isso, Jesus então leva eles para Betânia, no Monte das Oliveiras, e aí Jesus é levado aos céus. A continuação dos dois textos dizem isso. O versículo 50 e 51 e o versículo 9 de Atos. Aparece exatamente como isso aconteceu. Mas a pergunta é a seguinte, não mais olhando para a leitura, como é que vocês imaginam essa cena? Como é que vocês imaginam essa cena? O pastor André facilitou bastante, eu não tinha mandado nenhuma imagem para ele, ele botou uma ali. Pensem na cabeça de vocês aí, tá? Não sejam influenciados por aquela ali. Alguém tem mais ou menos na memória, talvez uma imagem do tempo da escolinha que diga, olha, essa aqui, quando eu penso na ascensão de Jesus, eu lembro dessa figura aqui, que a professora mostrava. Alguém tem alguma aí na cabeça? Consegue chegar lá? Quem não tem, ou que seja, mesmo com essa aí, como é que vocês esmiuçam? Como é que vocês pintam os detalhes dessa cena aí? É bastante colorido? O céu está azul? Não estou falando daquela lá, tá? Se quiser nem olhar para lá, só olhar para cá, pode ser. O céu é azul ou o céu está um pouco nublado? Tem grama? Ou tem rocha, tem mais pedra? Tem muita gente embaixo ou tem pouca gente? Que cor que Jesus está subindo aí na cabeça de vocês? Qual é a cor da roupa dele? Como é que vocês imaginam os detalhes dessa cena? Como é que vocês pensam nesse acontecimento que não é simplesmente uma cena ou uma frase? Foi um acontecimento real que depois foi escrito. E a gente lê só com uma frase hoje, talvez não pensa nos detalhes lá de Betânia, do Monte das Oliveiras e assim por diante. Mas como é que vocês imaginam isso aí? Imaginam? Não tinham imaginado? Nunca tinham pensado? Olha, se não tinham imaginado, comecem a imaginar. Comecem a imaginar, comecem a pensar sobre isso. Comecem a imaginar, porque do mesmo modo como vocês o viram subir, ele vai voltar. Do mesmo modo, diz os versículos que continuam, né? Do mesmo modo que vocês o viram subir, ele vai voltar, diz o texto. Essa é a frase que os anjos dizem quando eles encerram esse
essa parte da ascensão. É a frase que os anjos dizem: o que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma visível que Jesus subiu, ele vai voltar visível. Todos o verão. Comecem a imaginar, porque vai acontecer. Querendo ou não, achando que é muito depois ou achando que é logo, vai acontecer. Antes disso, antes de nós olhar de novo para o texto final da ascensão, para quando os discípulos encerram o assunto, ou melhor, os anjos encerram o assunto, deixem eu voltar um pouquinho para o texto e dar atenção para duas coisas que Jesus diz antes de subir aos céus. No Evangelho de Lucas, e eu quero fazer vocês pensar nessas duas coisas fazendo duas perguntas. Quem me conhece sabe que eu gosto de pergunta. A partir do que Jesus diz, a primeira pergunta: o que é a salvação? E a segunda pergunta: de que forma a salvação chega às pessoas? Bem simples e fácil, eu acho. Essas duas, tá? Para a gente pensar naquilo a partir do que Jesus falou. O que é salvação? O que é a salvação? E de que forma essa salvação chega até as pessoas? O versículo 46 do capítulo 24, se não está aberto, fiquem tranquilos, eu vou ler ele. Jesus começa dizendo: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. O que é a salvação? É isso que está escrito. É que o Messias tinha de sofrer e ressuscitar. Jesus está falando disso antes da sua subida ao céu. O Messias, o escolhido de Deus, precisaria sofrer, precisaria ser castigado, precisaria ser morto na cruz, crucificado, e no terceiro dia, então, ressuscitado. De todas as coisas que Jesus fez, que estão escritas na Bíblia, e todas as coisas que estão escritas na Escritura, apontam para isso, para essa aí. O que Jesus precisava fazer? Toda a Escritura aponta para isso, e isso é a salvação. O resumo, a linha vermelha do começo ao fim aponta para isso. É o que nós sabemos, graças a Deus. É o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus diz logo depois que a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem isso. Para que os discípulos entendessem isso. Olhando para as Escrituras, na época era o Antigo Testamento só, eles estavam vivendo o Novo, né? Não estava escrito ainda. Ia ser escrito depois. Mas para que eles olhassem para as Escrituras e entendessem aquilo que aconteceu com Jesus, aquilo que Jesus fez. Jesus abre o entendimento deles. E aí eles entendem. Se Jesus não tivesse aberto o entendimento deles, eles não entenderiam o que se passou. E mais, se Jesus não tivesse aberto o nosso entendimento para olhar para isso e saber que isso é a salvação, nós também não entenderíamos. É Jesus quem abre o nosso entendimento para que nós entendamos isso. O que é a salvação, gente? Simples, pequeno, é o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. É isso aí. Segunda pergunta: de que forma a salvação vai chegar às pessoas? De que forma a salvação vai chegar até as pessoas? Eu digo vai chegar. A gente poderia mudar o verbo. De que forma ela já chegou durante todo esse tempo. Porque Jesus está falando. E ele vai dizendo: olha, a partir de agora o que vocês vão fazer vai fazer com que a salvação chegue até as pessoas. Está lá no versículo 47. Um versículo depois desse. Que em seu nome, que em nome de Cristo, se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados. Como a salvação vai chegar às pessoas? De que forma? Através da pregação, chamando ao arrependimento e concedendo e dando o perdão dos pecados. É dessa forma que a salvação chega até as pessoas. Em nome de Cristo, por causa daquilo que Ele fez. Em seu nome se prega o arrependimento e o perdão de pecados. São duas perguntas simples, né? Ou não? A gente talvez pode até ficar meio assim, poxa, não sei responder de cara, mas se a gente pensar 2 palitos, a gente chega lá, não? Talvez alguém até poderia dizer assim: pastor, vai logo aí, pode continuar para a ascensão aí, porque isso aí a gente já sabe, pode passar. Gente, digo para vocês que eu acho que é muito fácil, é bem fácil a gente se perder nisso aqui.
Bem fácil. Essas duas perguntas parecem tão simples, mas elas estão completamente ligadas, presas, arraigadas no porquê existe igreja. A igreja, ou uma igreja, uma congregação. Essas duas perguntinhas aí. O que é salvação e como ela chega nas pessoas? A salvação chega nas pessoas, isso mesmo. Por que a São Lucas está aqui de porta aberta fazendo o que ela faz há 51, né? 50. Por que a São Lucas está aqui todo esse tempo fazendo o que ela faz, de portas abertas? Por que a São João está lá fazendo o que ela faz? Por que a Cristo para Todos está lá fazendo o que ela faz? Por que a Rei Jesus, por que a Voz da Cruz está lá de portas abertas fazendo o que ela faz? Para que a gente serve como igreja? Lá no fundo é a pergunta. Eu digo isso e faço a gente pensar sobre esse assunto porque a gente se perde nisso aí, como igreja, infelizmente. A gente às vezes inventa um monte de coisas, pensando como que nós vamos fazer para aquela gente vir. O que nós podemos fazer para que a nossa igreja pareça um pouco mais viva, para que tenha mais gente, para que seja um culto de ascensão, juntando 5 congregações, não tinha que ter lugar aqui. O que a gente precisa fazer para que encha? Qual é a novidade necessária que a gente precisa fazer esse ano para que... Não passa na nossa cabeça essas coisas? Passam na minha também. O que nós precisamos fazer para que a nossa igreja pareça que está pulsando, viva? E nós inventamos uma série de coisas, e eu temo, às vezes, que nesse meio de muita coisa, a gente não chegue aqui, na salvação e em como ela chega até as pessoas. Gente, é uma reflexão necessária de se fazer. A gente precisa continuamente se perguntar isso, como igrejas, como a igreja de Cristo. De certa forma é até um puxão de orelha, não só para a congregação, é um puxão de orelha para mim, pastor. Nas coisas que eu faço, a salvação, Jesus, a morte, o sofrimento, a crucificação aparece, e a pregação do arrependimento e o perdão dos pecados aparece. As coisas que nós fazemos como congregação, aparece isso aí, essas duas coisas? Ou ela fica assim, olha, 3º, 4º, 5º, 6º talvez vai aparecer. 3ª, 4ª, 5ª coisa, né? Aparece ou não aparece? É um puxão de orelha, é uma reflexão necessária para todos nós. Isso está aparecendo como igreja, gente. Se por um lado é um chacoalhão, é dizer, olha, reflete um pouco. Pensa um pouco sobre o que fazemos, a partir do que Jesus está falando, na sua ascensão. Por outro lado, é um consolo sem tamanho. É algo maravilhoso de ouvir. É bom de ouvir. Se nós estamos como igreja, como pastor, como pastores, se nós estamos como departamentos, se nós estamos como as nossas iniciativas que nós planejamos, se nós estamos chegando aonde a gente precisa chegar, apontando para aquilo que Jesus diz que é o mais importante de todos, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, e pregando o arrependimento através dos meios que nós temos nas mãos. Sim, a gente está fazendo tudo o que a gente precisa fazer. Por mais que a gente diga assim, mas faltou alguma coisa, né? Parece que não estava tão bom. Se está fazendo isso, a gente está fazendo tudo o que nós precisamos fazer como igreja, gente. É Jesus quem nos diz isso no texto da ascensão. Para não deixar de dar exemplo, mas a gente não está fazendo chover para cima, né? Parece tão morno às vezes, parece tão rotina, parece tão sem graça. Se nós estamos fazendo isso que nós precisamos fazer, apontando para Jesus, pregando o arrependimento para as pessoas, chamando elas ao arrependimento, nós estamos fazendo tudo o que nós precisamos fazer. Nossa, mas tem igrejas muito mais, né? Que chamam muito mais atenção do que a nossa às vezes. Se elas não estão falando de Jesus lá, dessa forma, pode fazer chover para cima quanto quiser. Poxa, mas parece que a gente precisaria melhorar um pouquinho a música lá no culto, né?
Esse exemplo estava escrito antes de falar do coral. Não estou falando do coral, tá? Estava lindo e maravilhoso, parabéns. Cheguei a me emocionar ouvindo vocês. Mas assim, às vezes a música parece que está meio... Tem que dar uma melhorada nisso aí, sabe? Poxa, hoje não foi aquela coisa, né? Se nós estamos fazendo como igreja o que nós precisamos fazer, não precisa ser maravilhoso as coisas que não precisam ser maravilhosas. Se Cristo aparece. Poxa, mas o nosso pastor lá não é aquela coisa assim, sabe? Tem pastores que são mais... Puxa vida, são mais assim. Se o pastor de vocês prega Jesus, chama vocês ao arrependimento da sua palavra, e aponta para o sacrifício, para a morte de Jesus, para a ressurreição de Jesus, ele está fazendo tudo o que ele precisa fazer. Tudo o que ele precisa fazer. Graças ao próprio Jesus. Poxa, mas a nossa igreja não cresce, né? Parece que ela está sempre naquela... Não cresce aos nossos olhos, se nós estamos fazendo o que precisamos fazer. A gente não enxerga como ela cresce. Se Cristo está sendo pregado da forma correta, ela cresce. Talvez a estatística não vê, talvez nós não vemos, mas nós nos surpreenderemos no dia dessa volta de Cristo. Gente, eu digo isso porque nas leituras para esse sermão, alguém chamou esses versículos aqui, esses aí que eu citei, como o modelo de missão que Cristo entregou à sua igreja. É dessa forma que a igreja precisa fazer isso. O que é salvação? Jesus. E que em seu nome a mensagem de arrependimento seja pregada e o perdão seja anunciado até as pessoas. No texto bíblico que nós lemos hoje, na ascensão, Jesus nos faz olhar para isso. Nos faz dar atenção para isso. Essa importante tarefa que a sua igreja recebe. E que de certa forma também aparece no texto quando os anjos falam, logo depois que aquela nuvem cobriu Jesus. Enquanto a nuvem cobre Jesus, eles aparecem e dizem: homens da Galileia, o que vocês estão parados aí? Vocês têm coisa para fazer. Eles falam sobre subir aos céus, eles falam sobre estar com Deus, eles falam, como o texto de Efésios disse, estar assentado à direita de Deus. A pergunta no início foi essa exatamente: o que significa? O que significa estar sentado à direita de Deus? É o próprio texto de Efésios que responde, que conclui, dizendo o que significa ascensão. O que significa o que nós estamos fazendo hoje, lembrando hoje, celebrando hoje. A ascensão de Jesus, estar à destra do Pai, significa, como Efésios 21 diz, significa que Cristo reina sobre todos os governos celestiais, sobre todas as autoridades, sobre forças e poderes. Isso exatamente é o versículo 21 de Efésios e a continuação. Isso é a ascensão. Isso é estar sentado à direita do Pai. Ele tem um título que está acima de todos os títulos de autoridade que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Isso significa estar sentado à direita do Pai. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Isso significa estar à destra, à direita do Pai. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual o próprio Cristo completa todas as coisas, em todos os lugares. Isso significa estar à direita do Pai. É isso que significa a ascensão para nós. Esse é o Jesus que nós celebramos, que nós esperamos. Do mesmo modo como os seus discípulos o viram subir. Ele voltará. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Convido a nos colocarmos em pé.
Vamos nos sentar. Nós vamos trazer as nossas ofertas de gratidão, mas não é apenas gratidão, é o próprio amor de Deus revelado em Cristo, que Ele nos deu, e também a fé que nos move a trazermos as nossas ofertas, que são essencialmente para fazer isso que o pastor Marcos falou na mensagem tão bem, de continuar fazendo com que a palavra de Deus, o arrependimento e o perdão dos pecados seja anunciado. Nós vamos cantar o hino que vai ser anunciado aí, colocado nos slides. E aí nós trazemos as nossas ofertas, todos venham pelo meio, né? Cada um vem do seu lado, deixa a sua oferta e volta pela lateral. Em nossa oração geral, nós queremos incluir alguns pedidos. Temos pedido aqui de ação de graças, 4 anos de falecimento da Noeli Blaut, pela Geni Frey, que está em tratamento de um tumor no cérebro. Também pedimos então pela sua recuperação. Lembramos também da Evelyn Facin Knevitz, ela é uma recém-nascida lá da congregação São João, e ela nasceu de forma prematura, precisou realizar um procedimento cirúrgico e está com a sua saúde bem debilitada. Então,
nós queremos também incluí-la em nossa oração juntamente com os seus familiares. No mais, convido aqueles que puderem para que se coloquem de pé. Normélio. Isso, ação de graças pelo Normélio. Nós falamos então com Deus em oração. Ó Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus e Salvador do mundo, subiste triunfante ao céu e te assentaste à mão direita do Pai Celestial. Foste exaltado acima de todas as autoridades e de todos os poderes. Estás acima de qualquer domínio e nome que possa existir neste mundo e no mundo que há de vir. Adoramos e glorificamos a Ti, por teres completado a grande obra da redenção e ingressado na Tua glória eterna, abrindo de novo as portas do paraíso celestial para todos os que creem em Ti. Senhor Jesus, Tu já alcançaste a vitória enquanto nós ainda estamos no meio de luta aqui no mundo. Suplicamos-Te que sempre Te lembres de nós com amor, que ainda somos estrangeiros nesta terra, para caminharmos diariamente sob o Teu bondoso olhar. Envia-nos o Teu Espírito Santo, para que Ele nos ilumine com a Sua graça, guie-nos em toda a verdade e opere em nós toda boa obra. E como abriste o céu para nós, não permitas que tornemos a fechá-lo pela falta de arrependimento e pelo pecado. Atrai-nos a Ti e enche o nosso coração com a Tua vontade. Prometeste estar com os Teus fiéis todos os dias até o fim dos tempos. Conforta-nos com a Tua presença e faze-nos receber a Tua graça. Derrama a Tua bênção sobre o nosso governo, para que seja conservada a paz entre nós e aplicada corretamente a justiça, para a glória do Teu santo nome. Dá crescimento à Tua igreja, que compraste com o Teu precioso sangue, e bondosamente mantém-nos firmes na Tua palavra salvadora, e no uso correto dos santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Envia fiéis mensageiros do Evangelho a todos os lugares e veste-os com a couraça da justiça, para que todas as pessoas vejam a Tua salvação. Desperta os infiéis e traz de volta os que se afastaram, para que não mais se apeguem ao mundo, mas dirijam os seus olhos para a terra prometida. Governa os corações de pais e mestres, para que desde o começo conduzam a Ti as crianças que confiaste aos seus cuidados. Tem compaixão de todos os que passam por aflições e miséria, doença e tentação. De modo especial, ouve as súplicas que fizemos daqueles que lembramos que passam por dificuldades e restaura-os com o Teu conforto celestial. Concede que, com paciência e esperança, possam combater o bom combate da fé e alcancem o prêmio da vida eterna, sabendo que o Senhor está ao seu lado, sempre cuidando de todos os Teus filhos. E finalmente, amado Pai, quando chegar a hora da nossa morte, recebe o nosso espírito e faze-nos habitar na Tua presença, onde há completa paz e interminável alegria para todo o sempre. No mais, não sabendo orar como convém, queremos nos utilizar das palavras que Jesus nos ensinou, e assim oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos diz assim, no Evangelho de João,
capítulo 3, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Cumprindo a ordem de Cristo e confiantes em sua promessa, celebramos a Santa Ceia, através da qual recebemos perdão, vida e salvação. Assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, deu graças a Deus, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. A distribuição da Santa Ceia vai ser todos vindo pelo centro e voltando pela sua lateral. Vamos primeiramente participar da Santa Ceia os pastores e os músicos, e então logo em seguida podem vir. Vão ser simultaneamente os dois lados, as duas filas, né? Então vem mais ao ladinho do seu banco. Então assim vamos proceder. São convidados a participar da Santa Ceia todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos e confirmados, aqueles que porventura não se enquadram nesse, converse com seus pastores ou conosco ao final do culto, e então nós vamos explicar como participar também da Santa Ceia. Venham, porque tudo está pronto. O verdadeiro amor que vem do Pai dos céus, ele vem de graça a todos os filhos seus. Quero te contar, eu quero te falar, o quanto é grande esse amor. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz, foi por amor em um plano de salvação, assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz, foi por amor em um plano de salvação, assinou seu nome em nossos corações. e nos livrou da escuridão.
vem lá dos altos céus e vem de graça a todos os filhos seus. Quero cantar, eu quero te falar o quanto é santo esse amor. Ó, vem habitar em mim.
pé, damos graças a Deus. Graças te rendemos, Senhor nosso Deus, por tua palavra que ouvimos, a santa ceia que recebemos, e assim o Senhor nos dá perdão dos pecados, fortalece a nossa fé em Cristo Jesus, aumenta o nosso amor para contigo, para com o nosso próximo, nos encoraja a testemunhar Cristo para todos e ter uma vida santificada, de testemunho do teu amor através da nossa vida. Que o Senhor também conforte a cada um e esteja presente com todos que passam por dificuldades. E que o teu Santo Espírito nos toque para que possamos novamente voltar à tua presença na nossa congregação, para ali receber o alimento espiritual para a nossa vida e assim sermos reabastecidos na fé em Cristo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Podemos sentar e vamos concluir com o hino. Concluímos com louvor.